transição de poder do pastor José Amaro da Silva para o pastor José Leôncio foi aquela tranquilidade, e ele era o vice-presidente. Com o pastor Almeida se deu diferente. O pastor Almeida sendo vice-presidente, o pastor Almeida tendo uma vida ilibada, todos conheciam aquele homem, ele morava ao lado do Templo Central, todos conheciam aquele homem fácil de se lidar, um homem pacífico, um homem que realmente, a gente pode dizer, aquele homem era um pastor de ovelhas. Democrático, né? Democrático. E veja a situação. Era natural ele assumir a igreja, como ele assumiu interinamente. E pelo que eu sei, não se colocou em nenhum documento, nenhum dos anais da igreja, o pastor Almeida como presidente da Assembleia de Deus. E ele foi presidente, mesmo que seja de forma interina, ele foi presidente, inclusive, para a viúva receber o que era de direito dela, foi obrigada a passar por humilhação. E essa pessoa aqui, o Luiz Miguel, tive lá pessoalmente, falando com a direção da igreja para pagar o dinheiro da irmã, que eles não queriam pagar. E pior, queriam que a irmã fosse lá, ela doente, fosse lá para assinar um documento e fazer o requerimento. Isso é humilhação. Exatamente. Aí foi que a irmã Luísa passou uma procuração para mim, eu fui lá para colocar a pensão que o marido dela fazia jus e ela, logicamente, como viúva, deveria receber. Infelizmente, essas pessoas estão indo embora, tem uma nova geração aí de pastores que é lamentável, é lamentável. Então, o problema é o orgulho dele e em relação à família, que ele perseguiu esses 20 anos, pastor Almeida, que ele maltratou esses 20 anos. As pessoas não sabem dessas coisas. Quer dizer, o pastor Almeida morreu e ele ainda está criando problema. É um camarada que não se conforma. Pastor Almeida jubilado, esses anos todos, sem receber aumento. O pastor Almeida estava em aperto financeiro, rapaz. O camarada sem dar aumento, o pastor Almeida já idoso, a irmã Luísa também. O período que ele foi presidente, que o pastor Almeida conviveu com ele aí como presidente, só maus tratos, trocando o pastor Almeida de um campo para outro, todos os campos com problema. Acho que para ver se o pastor Almeida se dava mal, né? Mas Deus misericordioso estendeu as mãos, trocando o pastor Almeida de campo em campo, como se o pastor Almeida fosse um pastor amador, né? Um pastor iniciante, um pastor veterano daquele, colocava num campo bom, um campo grande, fica aí, pastor. Mas o problema dele é que ele é uma pessoa de uma índole má, não é? Ele não é um camarada ruim, ele tem uma índole má de perseguição, maus tratos. Ao longo desses 20 anos, a família foi muito perseguida por ele. Nos aniversários do pastor Almeida, quando ele estava pastoreando a igreja, a família era ignorada, ele dava ordens para que a família fosse ignorada. Tudo isso que Giovanni está publicando é verdade, né? Corresponde realmente à realidade, né? Como eu disse a você, o pastor estava em aperto financeiro, porque o homem, sem dar aumento de salário a ele, o plano de saúde do pastor Almeida era altíssimo, por causa da idade, por causa das enfermidades, né, pré-existentes, o gasto com medicamento, tanto para ele quanto para a irmã Luísa, a esposa, eram altíssimos os gastos. Então o pastor Almeida, nessa situação, completamente desprezado. O homem é tão mau que até depois da morte do pastor Almeida, ele continua criando problema, rendendo esse assunto, não tem o mínimo respeito por ninguém. O pastor Almeida passou 20 anos sendo maltratado por ele. Ele não dava direito ao pastor Almeida batizar Samuel. Toda vez que era batismo, nesses campos que o pastor Almeida passou, ele mandava um outro pastor para batizar. Toda vez ele mandava. Outra coisa, 20 anos dele como pastor presidente aqui em Recife, pastor Almeida nunca deu uma aula na escola bíblica de obreiros. Na gestão dele, não. Na gestão do pastor Leôncio, o pastor Almeida dava, o pastor Almeida ensinava. E com ele, não. 20 anos. 20 anos sem ter oportunidade para ministrar uma aula. Agora, outros pastores, foram os pastores que estavam ali ao lado dele, bajulando tudo, mas ele dava gente, Jaime Alexandre, Samuel Oliveira, pastor Dário,
Francisco Olímpio, ele dava para dar aula. Onde é que esses irmãos têm mais capacidade, mais experiência para ministrar para um corpo de obreiros numa escola bíblica do que o pastor Almeida? O pastor Almeida, além da experiência, tinha o preparo bíblico, teológico, espiritual, a vida limpa, a vida íntegra, mas ele procurou anular. Então eu fico admirado com a mentira, né? A facilidade como ele mente, né? Facilidade, terrível, terrível, terrível. Mas é assim mesmo, mas tudo está diante de Deus, não é? E como você cantou naquele dia, não é? Deus vai agir e ninguém impedirá. Deus tem cuidado de nós, a irmã Luísa está conosco e Deus tem cuidado e vai continuar cuidando, não é? Porque nós dependemos de Deus e somente dele. Se não for o Senhor, não é? Quem mais? Só o Senhor. O pastor Almeida foi jubilado à força, né? Foi jubilado sem nada. O pastor Almeida estava aí orando. Aí chegou, o pastor quer falar com você. Ele foi. Quando entrou na sala, tinha bem uns 15 pastores com ele lá. Que ele gosta de fazer isso para intimidar. Quero saber se o irmão aceita ser jubilado. O pastor Almeida disse, mas pastor, eu gostaria de terminar, não é, esse ano, no final do ano, tal. Estou ajeitando minha casinha e tudo ainda. Eu quero saber se o irmão aceita ser jubilado. Esse pastor, se eu disser que não, adianta de alguma coisa? Ele disse, não, então o senhor está jubilado agora. Está jubilado agora. Aí jubilou o pastor Almeida.